cuidados, o nosso carinho. Muito bom dia para você. E mais uma vez estamos aí nesta manhã para falar do amor de Deus, da graça de Deus, né? E falar o que é fé, né? Nós estamos vivendo dias difíceis e Jesus disse, né, que quando vier o Filho do Homem na terra, achará fé na terra. E eu até coloquei um título que é a fé. O que você acha que é a fé? Na sua opinião, a fé é aquilo que a gente vê, a fé. O que é a fé? No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé, ela extrapola a ciência, a fé, ela vai além daquilo que você pode imaginar. Vivemos em um mundo tão complexo, né? Vivemos em um mundo tão complexo, aonde a fé hoje ela é baseada naquilo que eu vejo. E uma coisa que a gente tem notado é que a fé natural ela tem prevalecido. Eu fico pensando e analisando quando Jesus começou a formar os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, dos 12 aos 30 anos, Jesus ele some de um contexto bíblico, porque Jesus aparece com 12 anos, né? Depois Jesus some. Jesus ele vai ter uma vida normal. E com a morte de José, pai, ele assume a carpintaria. Então Jesus ele ficou muito conhecido como carpinteiro. Mas quando Jesus completa 30 anos, Jesus ele abandona a carpintaria e vai iniciar o seu ministério. E para Jesus iniciar o seu ministério, ele precisaria de pessoas. E agora essas pessoas seriam os seus discípulos, seriam aqueles que iriam dar continuidade na igreja. E o interessante de tudo isso é que Jesus não era conhecido. Não. Como hoje, eu e você conhecemos, através da palavra de Deus. Não. Jesus era conhecido como carpinteiro. Portanto, você veja que Marcos capítulo 6, quando Jesus volta para Nazaré, para sua terra natal, e ele começa a pregar, e a Bíblia diz que os seus irmãos e irmãs viram, disseram, não é o carpinteiro, filho de Maria, e aqui estão as suas irmãs e seus irmãos. E Jesus disse que ali ele não conseguiu fazer milagre por causa da incredulidade das pessoas.
O que é fé? A fé você não toca, a fé você não pega, a fé você crê naquilo que você ainda não tem. Então é difícil, querido, hoje você ensinar fé para as pessoas se eu não vivo fé. É muito fácil chegar na igreja e dizer: olha, querido, vamos viver por fé, Deus vai suprir a sua necessidade, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar se eu estou doente, se eu estou passando miséria. As pessoas estão vendo, querido. Como que eu posso pregar numa igreja, como que eu posso pregar para a igreja fé, se eu não tenho capacidade de viver fé? Você está me entendendo? Eu estou pregando algo que eu não vivo. Eu estou pregando algo para as pessoas dizendo: olha, faça o que eu falo, mas não faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Você está me entendendo? Por isso que hoje nós vivemos uma igreja morta. Hoje nós vivemos uma igreja doente. 90% dos crentes é doente. Dor de coluna, dor de costa, dor disso, dor daquilo, né? Por quê? Por que será? Se nós lemos na Bíblia que Jesus curou a mulher encurvada, se nós lemos na Bíblia que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, e se Jesus disse que eu faria obras maiores do que ele, aonde está o erro? Em Jesus ou em mim? Quando nós olhamos para Marcos capítulo 10, capítulo 11, verso 22, Jesus disse que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós já recebeu. Então, como que nós podemos pregar fé, se eu não vivo fé? Como que eu vou ensinar a igreja a andar em fé, se o líder da igreja não consegue viver em fé? E quando Jesus inicia o seu ministério, interessante, que Jesus vai separando 12 homens, O que a gente tem que entender é que Jesus separou 12 para seguir ele, que Jesus separou 12 para ele ensinar, porque seria o início da igreja. Jesus nunca prometeu casa, Jesus nunca prometeu salário, Hoje nós estamos assim: pastor, eu pastoreio, mas quanto que o pastor vai conseguir pagar? Primeiro que, se eu confiar no homem, como eu já confiei em alguns, pastor, vamos comigo, porque eu vou, querido, e não vai. Eu tenho que confiar em Deus, porque quando, lá em 1 Reis 17, Elias profetiza para Acabe, quem sustentou Elias? Deus. E quem levava comida para Elias? Quem levava comida para Elias? Os corvos. Então nós entendemos que esse processo é fé. Então eu não posso pregar na igreja o que eu não vivo. Eu não posso pregar na igreja o que eu não vivo. Como que eu vou ensinar fé se eu não tenho fé? Se a minha fé é natural, eu creio no que eu vejo. É muito fácil, querido, nós termos fé, muito fácil. Pastor, eu tenho fé, mas eu sei que o meu salário dia 5, no 5º dia útil, vai cair. Isso não é fé, querido. Isso daí não é fé, isso aí é bênção. Isso não é fé porque eu trabalhei, porque se eu não trabalhar, o patrão não paga.
Agora, como que eu quero receber de Deus uma coisa se eu não consigo trabalhar para Ele? Ah, pastor, mas eu vou no culto terça, quinta, sábado, domingo. Ok. Vamos colocar 1h30. São 6 horas por semana você trabalha. 6 horas. Você trabalha, e isso daí você só está fazendo o que Ele mandou. E ainda Ele vai considerar eu servo inútil, porque eu só fiz o que Ele mandou. Como que eu vou pregar fé para uma pessoa se eu não vivo fé? As pessoas têm que ver em mim o agir de Deus. As pessoas têm que ver em mim que realmente Deus é na minha vida. Por que as pessoas seguiram Abraão? Porque viram a atitude de um homem de Deus. Então hoje está muito natural. O que é fé? Pastor, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas Deus vai abençoar a sua vida. Amém, querido? Que Deus abençoe e um bom dia. E eu queria a resposta de você. O que é fé para você? O que você acha que é fé? Beleza? Bom dia, a paz do Senhor.